Ao contrário do que todo mundo diz por aí, a alta do Bitcoin mal começou. A grande maioria das pessoas acredita que o Bitcoin já bateu seu topo histórico e agora está ladeira abaixo, caindo, sem força compradora. E que a alta, os recordes históricos vão voltar só lá em 2026 ou 2027, porque temos eleições americanas, porque temos questão de juros nos Estados Unidos, problemas no Japão, risco de recessão americana, risco de recessão na Europa, guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio e muito mais. Essas pessoas acham que a alta acabou, mas na verdade é justamente o contrário, e essas pessoas vão ficar de fora de uma das maiores altas da história do mercado de criptomoedas. Se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. Mas, por favor, deixa o seu like, que isso é super importante para mim. Bom, que história é essa, Bernardo? Como assim a alta do Bitcoin mal começou? É exatamente isso. E eu encontrei aqui um gráfico de um analista muito interessante e mostra justamente essa situação. Olha aqui que interessante. O que vocês estão vendo na tela é justamente o histórico do Bitcoin. Então, todos esses pontinhos, na verdade, todo tracejado laranja, é a alta do Bitcoin, a história do Bitcoin de alta, tá? Os pontos pretos são os recordes históricos e o laranja é cada um do halving do Bitcoin, né? Cada um na verdade, a primeira linha aqui cinza é o halving, tá? O acontecimento do halving. E aí essa faixa laranja aqui corresponde a 8% pós o halving, tá? Então 8% pós o primeiro halving em 2012, 2013, 8% após o primeiro halving em 2016, 8% após o terceiro halving em 2020 e agora 8% após o quarto halving em 2024. E repare aqui, olha só, que estamos praticamente batendo nessa parte, né, no 8%, né, nessa marca de 8% pós-halving do Bitcoin. E o que aconteceu historicamente após o 8%? Bom, se a gente vier aqui no primeiro, né, lá atrás no primeiro halving, a gente vê que já começou a ter recorde histórico, então cada bolinha, cada pontinho preto aqui é um recorde histórico atingido pelo Bitcoin. Então tivemos vários recordes históricos aqui em 2013 e o topo do mercado aqui mais no final de 2013. Mas veja como a explosão da alta ela vem principalmente após esses 8% aqui do halving. Então antes dos 8% não costuma ter grande explosão. E a explosão ela se intensifica mesmo, ela acelera de forma dramática após os 8% do halving. E foi o que aconteceu, uma grande explosão, uma correção e depois uma nova explosão. Em 2016, a situação muito parecida. Durante os 8%, uma grande lateralização, vou chegar daqui a pouco em um outro ponto sobre isso. E após os 8%, o mercado começa a acelerar de forma dramática, a gente começa a marcar vários topos de recorde histórico no Bitcoin. Lá em 2020, uma situação também muito parecida. Durante os 8%, uma grande lateralização, praticamente nada de relevante acontecendo, e após os 8%, o preço do Bitcoin começa a explodir. Vários recordes históricos são atingidos, e posteriormente encontra uma correção. E agora em 2024? Bom, pela primeira vez na história, vou até tirar o zoom, pela primeira vez na história, você pode ver isso, nós temos um pontinho preto antes do halving, né? Então tivemos aqui esse pontinho preto, justamente aqui em 2024, né, em março, com um recorde histórico antes do halving. Isso nunca aconteceu, né? Então, o pontinho preto, ele nunca vem antes do halving, ele vem sempre depois do halving. Tudo bem, mas se a gente observar o mesmo que aconteceu ao longo dos últimos halvings, né, nesse sentido de lateralização durante os 8%, a gente vê que é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Uma grande lateralização do Bitcoin, uma grande lateralização, que nada está acontecendo, e a tendência aqui, ó, a partir justamente dos 8%, a tendência é que após os 8%, o Bitcoin comece a acelerar, comece a explodir em termos de valorização. Então, gente, ao contrário do que muitos dizem por aí, dizem que a alta do Bitcoin acabou,
Na verdade, a alta do Bitcoin nem começou. Se a gente olhar historicamente, a alta do Bitcoin nem começou, porque ainda estamos nessa fase, nesse período dos 8% do halving, e após esse período começa uma grande explosão de valorização que leva assim o Bitcoin a novos patamares, novos valores, né? Novas valorizações e novos recordes históricos que vão acontecer. Mas tá bom, Bernardo, se então a alta do Bitcoin mal começou a acontecer, né? Mal iniciamos esse processo, o que está acontecendo agora? Bom, nós estamos na chamada boring phase, ou fase chata, fase entediante. O mercado não se move, quase nada acontece no mercado. E esse analista encontrou justamente um gráfico mostrando também desde 2013 o que acontece durante essa boring phase. A gente está nesse retângulo, tá vendo? Nós temos vários desses retângulos na história. Então aqui houve uma duração de 30 barras, 210 dias, lá em entre 16 e 17, né? Antes da grande explosão. Em 2020 tivemos também aqui 33 barras, 231 dias, parecido, veja você, parecido 231 dias com 210 dias. E agora nós estamos também com 34, né, temos uma previsão de 34 barras, 238 dias mais ou menos, o que vai coincidir aqui mais ou menos lá para setembro, outubro de 2024, quando então o Bitcoin começaria uma grande explosão. E aí veja aqui, quanto tempo dura essa explosão justamente depois ou durante essa fase de consolidação, essa fase chata, né, pegando o início dessa fase, nós temos então 74 barras, 218 dias em 2016 e 2017. Em 2020 foram 539 dias, parecido com 518, né, proximamente. E se a gente especular aqui, 539 dias novamente, teríamos isso indo lá até mais ou menos final de 2025, que é o que eu acredito que possa acontecer, tá? Eu acredito que o Bitcoin possa migrar, ter uma alta até 2025, metade de 2025 ou primeiro semestre de 2025, e depois então entrar na sua fase de bear market, de mercado em queda, de correções fortes que nós normalmente temos. Achei muito interessante esses momentos, esses dois patamares. Estamos vendo o patamar de fase chata, fase entediante, em que pouca coisa realmente acontece, mas depois dessa fase é uma grandiosa explosão de valorização. E além disso, quando a gente olha para o halving, para a história do halving, ainda estamos no momento muito curto, momento muito desses 8%, em que ainda não houve a grande explosão do Bitcoin. Isso tem que ser percebido por você, porque se você tiver uma leitura errada do que está acontecendo no mercado, você vai ficar de fora, e você pode ficar de fora de um dos maiores incrementos de preço do Bitcoin da história, com ETF, com institucionais, com países, com economias entrando cada vez mais nesse mercado. Então, não atingimos o topo, não atingimos o fim do ciclo de alta, essas são as maiores probabilidades. Claro que não tem nenhuma certeza, nenhuma garantia, nenhuma promessa, mas são as maiores probabilidades. E também a maior probabilidade é que isso continue em alta, o mercado continue em alta para os próximos meses. Passando essa fase chata, passando esses 8% do halving, que a gente começa a ter uma grande e uma explosiva valorização. E quando a gente olha alguns dados interessantes, veja que o mercado continua comprando. Isso aqui é um gráfico interessante sobre as compras dos ETFs. Então nós temos aqui em amarelo o Daily ETF Flow. Então se nós estamos positivos ou negativos. Já tivemos mais positivos aqui no começo, né, de 2024. Deu uma desacelerada, mas recentemente voltamos a ter um fluxo relevante. E o total de Bitcoin detido pelos ETFs. Então veja aqui você como no começo isso foi explodindo, subindo muito, muito forte. A partir daqui de março, que foi o recorde histórico realmente, nós entramos no movimento de lateralização e o Bitcoin também entrou no movimento de lateralização. Voltamos a ter uma alta aqui em maio, o Bitcoin também subiu, caiu um pouco e agora retomamos essa alta
justamente em julho, em agosto, uma lateralização. Então, o que é importante a gente entender? Que os ETFs estão comprando cada vez mais. A gente não vê os ETFs vendendo fortemente, não, os ETFs estão comprando cada vez mais. Estamos em lateralização, tem bastante risco acontecendo no mercado, mas os ETFs estão comprando, de forma que a maior probabilidade é que em breve esse preço exploda e a gente volte a ter grandes movimentos de valorização aqui no Bitcoin, tá? E falando em tudo isso, o que está acontecendo aqui no Bitcoin então, Bernardo? Qual que é a movimentação que você está enxergando no Bitcoin? A gente continua nesse momento de grande lateralização, né? A gente tem na parte de cima justamente aquela resistência grande que eu mostrei para vocês, e na parte de baixo temos um suporte também relevante. Temos vários toques, né? Temos vários toques aqui em cima no preço do Bitcoin e vários toques embaixo também aqui no preço do Bitcoin. Então estamos dentro dessa grande estrutura. E enquanto não tivermos um rompimento para cima ou um rompimento para baixo, a gente fica realmente sem saber muito para onde o preço vai. E ele fica lateralizando nessa grande região. Eu tenho conseguido fazer trades, comprado, vendido, Tenho conseguido fazer trades de curto prazo, mas é um movimento muito mais difícil. E se nós aproximarmos aqui no 4 horas, a gente vê que essa estrutura ela também se repete aqui. Veja só, a gente também tem aqui uma estrutura de, olha, temos também uma estrutura aqui que vem apertando, dentro também de um triângulozinho, que também tem vários toques na parte, olha aqui, e hoje teve um toque importante, vários toques, tá? De forma que a situação, ela vai espremendo, em algum momento tudo isso deve explodir. Quando a gente olha para o nosso indicador, as nossas bandas de Bollinger, né? As larguras das bandas de Bollinger, no gráfico diário, a gente vê que esse indicador está em 16. Normalmente, ele vem caindo forte, tá? Normalmente, quando ele bate em 10, quando tivermos aqui abaixo de 10, inclusive, chegou aqui a 5,72, abaixo de 10, a gente começa a ter um grande momento, uma grande expectativa de explosão do Bitcoin, seja na alta, seja na baixa. A gente começa a ter essa grande expectativa acontecendo por volta desse indicador número 10, tá? Isso ainda não aconteceu. E eu aviso sobre tudo isso, sobre tudo que está acontecendo no Bitcoin, sobre minhas análises de forma gratuita no meu grupo do Telegram. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, vale muito a pena você entrar no grupo do Telegram, justamente para entender o que está acontecendo com o Bitcoin. Quais são as maiores probabilidades, quais são as maiores movimentações, o que pode acontecer e o que está acontecendo no dia. Entre no grupo do Telegram gratuito, é o melhor grupo sobre Bitcoin do Brasil, do Telegram. Você não vai se arrepender, vai ter muito conteúdo e temos novidades grandes em breve. Então, em resumo, eu acredito que nós vamos ter uma alta muito relevante em breve, ainda que tenhamos mais volatilidade no curto prazo. Até tem um desenho aqui que isso até poderia acontecer, tá? A gente poderia ter uma nova queda do Bitcoin para uns 48 mil dólares, assustando todo mundo, captura a liquidez e volta a subir fortemente. Eu acredito que a estrutura, a maior probabilidade é a continuação da alta. A gente pode ter essas correções mais pontuais, mas que a maior probabilidade é a continuação da alta. Olho também na situação da média de 50 semanas, que é justamente a média que segurou o preço do Bitcoin aqui, no problema que o Japão teve. Ela pode ser retestada, tá? Então a gente pode ter um novo reteste dessa média, que está agora por mais ou menos uns 51 mil dólares, ou até perder um pouquinho rapidamente e recuperar no dia seguinte ou no mesmo dia para a alta voltar. Então eu estou de olho na média de 50 semanas e de olho também no rompimento do triângulo que eu mencionei anteriormente. E tudo isso vai ser atualizado em tempo real no meu grupo gratuito do Telegram. Você tem que entrar, o link está aqui embaixo, estou te esperando lá. Quero perguntar para você agora, você acha que o Bitcoin está numa tendência de alta ou o Bitcoin perdeu a tendência de alta e está numa tendência de baixa? Qual que é a sua opinião? Me diga aqui nos comentários, quero muito saber o que você está enxergando sobre tudo o que está acontecendo. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos e deixe seu like, isso tudo é muito importante. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!